TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Muito boa noite, começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis. Programa que é apresentado ao vivo toda semana, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Nesta terça-feira, dia 24 de junho de 2025. Começamos agora recentemente. E sem perda de tempo, nesta terça-feira eu vou agora apresentar a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2025, eu recebo a Implanto Notícia, a doutora Daniela Rocha. Doutora Daniela, boa noite, prazer recebê-la aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que estão nos assistindo no programa Amostra Grátis. Primeiro eu queria agradecer, ao Samuel pelo carinho, ele sempre está conversando comigo, trocando ideia para a gente estar aqui divulgando e prestando essa solidariedade de explicar um pouquinho também para a cidade de Divinópolis, um pouquinho de saúde, tanto na implantodontia quanto na harmonização facial. Que bacana, aqui em nome da direção da TV Candidez, doutora Daniela, em nome do nosso diretor, o Mailink Júnior, do Flaviano, a gente quer aqui agradecer aqui a sua presença. Quem conhece a doutora Daniela Rocha sabe de como é a sua agenda, que é uma agenda muito solicitada, Não me refiro apenas e tão somente uma agenda de consultório, mas uma agenda também fora dele, nas viagens e nos eventos, isso é muito importante. Então, em nome da direção da TV Candidez, nosso melhor, muito obrigado pela sua presença, viu, doutora Daniela? Obrigada a vocês. A gente sabe, para a gente começar essa entrevista, que quem te acompanha nas redes sociais vê que você se atualiza diretamente em encontros, congressos e principalmente nos cursos. Nos seus últimos encontros, o que você apresenta de evolução, de novidade, no que diz respeito às palestras até que você faz sobre essa questão da harmonização orofacial? A harmonização está mudando, Ela está numa nova era. A gente iniciou a harmonização facial com muito preenchedor. Hoje a harmonização está tentando mudar um pouco o olhar mais para o rejuvenescimento, sem perder a característica facial do paciente. Então, há poucos anos, uns 2 anos atrás, 3 anos, não me recordo direito, eu participei de um evento, que foi o lançamento do PDRN, um regenerador, onde eu apresentei ele ao Brasil, um produto que é coreano, veio da Coreia, e ele é um regenerador tecidual, ou seja, fazer com que aquela célula nossa comece a resgatar sua função ou começar a melhorar a qualidade de pele sem preencher tanto. É claro que o preenchimento, o ácido hialurônico, a gente nunca vai deixar de utilizar ele, porque ele tem as funções específicas dele, que é volumizar a face e também, em alguns pontos específicos e com conhecimento, rejuvenescer. Mas hoje a gente tem no mercado rejuvenescimento através do PDRN, Exossomos também, que é outro produto de lançamento que foi ano passado também. E todos esses são produtos novos que lá fora já é bem utilizado, E agora a gente tem essa opção no Brasil. Então, na harmonização, a gente só vê avanços e agora também a parte cirúrgica entrando para a área odontológica, os lifts faciais, Então, a harmonização tem avançado muito na odontologia e a gente está vendo grandes resultados. Então, esses cursos, palestras, eventos, congressos que você participa, sempre você está trazendo novidade e passando isso para os pacientes. O PDRN eu lancei ele e apresentei ele, no Brasil, em São Paulo, para professores,
Então, foi um evento que a empresa convidou alguns professores do Brasil todo, e aí eu fiz essa apresentação desse novo produto que a empresa me solicitou para a gente conversar, para a gente estudar sobre e ver se realmente seria uma boa, né, trazer esse regenerador para o Brasil. Então, foi um grande avanço, foi muito bom ter participado desse evento pela Evo, e hoje tem tantos outros PDRNs de outras empresas no Brasil. E como é que você se sente, doutora Daniela? A gente está começando o programa falando sobre essa caminhada dela aqui. Como é que você se sente nesses últimos anos, os vários convites que você recebe, não só para os cursos, mas também para palestrar? É isso que eu busquei a vida toda, né? Eu acho que eu sempre busquei dar o melhor de mim. Me incomodava muito estar em Divinópolis, interior, e o paciente pensar que só lá fora ele teria qualidade, né, e teria o melhor tratamento. Então, eu sempre busquei o melhor que eu pudesse dar e entregar para o meu paciente mesmo. E isso tem a ver com muito estudo, muita dedicação, e eu, né, sempre fiz isso. E para mim não foi sacrifício, porque eu sempre gostei. Então, participar disso tem muito a ver com o doutorado que eu fiz. Quando eu fui fazer o lançamento do PDRN, né, ele é um regenerador, ele trabalha em célula, e eu trabalhei com meu doutorado em célula, né? Eu fiz implantodontia, doutorado, a gente trabalhou com osteoblasto, tentando fazer ele mudar o fenótipo dele, fibroblasto, tentando mudar o fenótipo para osteoblasto. Então, isso para mim foi... Imagina, na implantodontia, todo mundo quer trabalhar com osteoblasto, eu trabalhei com fibroblasto, e aí eu tive um conhecimento fantástico com o fibroblasto, que é a célula principal, né, da pele. E aí a gente nem imaginava que ia vir tudo isso, os regeneradores, a harmonização do jeito que está. Então foi tudo acontecendo de uma forma, buscando sempre mesmo conhecimento. E aí as oportunidades foram surgindo e graças a Deus a gente está nesses lançamentos, né? Porque cada hora é um produto novo, cada hora é uma técnica nova. E estudando cada vez mais e participando desses congressos todos. E falando nisso, ainda nesse primeiro bloco, você estará em Punta del Este em outubro, falando para um público muito especial. Eu quero saber como é que vai ser essa experiência. Nossa, assim, há 2 anos atrás eu fui no GAM, né, que é um congresso para speakers da SIM, que é uma empresa de implante, onde eu dou palestra também em São Paulo, palestra no Brasil todo. Ela é internacional, né? É uma empresa que não é somente nacional. E de 2 em 2 anos, assim faz um evento onde coloca todos os speakers dela para se interagir, né? E tem várias palestras de convidados e alguns deles são selecionados para palestrar. E aquele dia foi a primeira vez que eu participei do GAM como speaker. E só pode ser os speakers, eu tinha entrado há pouco tempo na empresa e eu olhei aquilo e falei, nossa, que legal, né? E o Maiolino, que é um dos meus ídolos na implantodontia, estava lá palestrando. Eu falei, vai ser difícil. Essa não precisa nem pensar. E agora receber esse convite, né, de estar palestrando para esses colegas que são meus ídolos, assim, então foi assim, é muito bom, né? Muito bom. Reconhecimento, o interessante é que quando eu comecei na harmonização, muita gente falou assim para mim, harmonização, você já tem tanto processo, tanta coisa na implantodontia, tanto tempo, e agora você vai entrar numa nova área e tudo mais. Eu falei, para mim é a mesma coisa, assim, uma parte cirúrgica, o outro também eu estou realizando, mudando a face do meu paciente através da harmonização. E aí todo mundo falou, não, mas começar outra área, e eu consegui. Né, através das 2 áreas, consegui esse reconhecimento e estar em meio dessas empresas. Eu sou consultora científica da Critéria, não é só ser speaker de falar, e sim estar ali olhando lançamentos dentro da empresa, se deve lançar um produto, se vale a pena, estudando o produto, fazendo artigo, publicando artigos novos sobre o produto. Então, isso para mim é o que eu sempre busquei mesmo. Então, eu fico muito feliz mesmo. E para mim fechar esse primeiro bloco, agora fechando de verdade, na sua opinião, essa troca de experiências nas palestras, ministrações que você faz, falando e também ouvindo, dentro e fora do país, dá um resultado direto com o paciente no consultório? Você até me emocionou, viu? Falar a verdade. Falar da história é legal, é bom, né? A gente se emociona falando da história. Porque as pessoas, às vezes,
que não te acompanham nas redes sociais, às vezes nem ficam sabendo disso. Né? E com certeza, principalmente Divinópolis. Dessa bagagem que você carrega. Eu vejo muito isso. Você falou na resposta anterior e agora, porque muita gente, há tempos atrás, acha, eu só vou encontrar esse procedimento num grande centro, Belo Horizonte. E quem pode, vou para São Paulo. É isso. A cidade... É isso mesmo. Isso me incomodava muito, assim. Né? Então, a busca sempre foi essa, assim, de entregar o melhor e buscar sempre mesmo. E isso me emocionou mesmo, porque a gente recorda de falar, né, de todo o processo, que não é um processo de hoje, é um processo de anos, assim. É uma caminhada, e até hoje evolução. É um processo, né? Então, não tem uma reta, o propósito não para. Legal. Doutora Daniela, eu vou ter que chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. E Túlio está me avisando aqui no ponto. Eu quero lembrar que você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje, no estúdio do programa Mostra Grátis da Saúde, a doutora Daniela Rocha. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Na semana passada eu falei aqui que no dia 29 de junho, último domingo do mês, nós teremos como apoio ao mês da conscientização do lipedema, um evento que será realizado aqui em Divinópolis. Doutora Eduarda Costa, médica cirurgiã vascular e angiologista, traz agora mais informações sobre este evento em Divinópolis no próximo domingo. Você sente dor nas pernas, sensibilidade ao toque, peso, inchaço que piora ao longo do dia, roxos que aparecem do nada, aquelas irregularidades na pele que mais parecem celulite, muita flacidez na pele e um volume de coxas e pernas que é maior do que o tronco e é difícil de perdê-las? Isso pode ser lipedema. Milhões de mulheres convivem com essa condição e não é apenas sobre estética. Precisamos falar sobre isso, se cuidar e viver bem. Em apoio ao mês de conscientização do lipedema, te convido a estar conosco no evento Viva Bem com Lipedema, que acontecerá no dia 29 de junho, às 8h30, no Orla 10. Uma manhã incrível, com atividade física, dança, muita música, um delicioso café da manhã e vários brindes. E o mais importante, um momento de interação e troca de experiências entre as mulheres e os profissionais que entendem a sua jornada. O evento acontecerá no Orla 10, que fica na rua São João del Rei, número 850, no bairro Esplanada. Garanta já a sua vaga, pois elas são limitadas, por apenas R$15 e 1 litro de leite, que será doado para instituições de caridade. Conto com a sua presença para fazermos dessa manhã uma manhã incrível. Viva bem com o lipedema. Se sinta bem, informada e acolhida. Um abraço para a doutora Eduarda Costa. O evento, portanto, é para mulheres. Vai começar às 8h30 da manhã, com finalização às 11 da manhã. O Orla 10 fica na rua São João del Rei, 850, no bairro Esplanada. Parabéns aí, doutora Eduarda Costa, por esse grande evento. Deixa eu registrar aqui que o doutor Deni Veloso foi homenageado da revista Checkmate. Ele recebeu o prêmio, esteve ao lado do doutor Evangelista José Miguel, esteve também ao lado aí do Sérgio Martins, do Giovanni Lima. Foi uma grande festa, destaque como médico urologista aqui da cidade de Divinópolis.
feito aí o registro. Obrigado aí ao Túlio. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, recebendo hoje com muito prazer doutora Daniela Rocha, implantodontícia aqui de nossa cidade. A gente já falou com ela em outros programas da sua caminhada, né, profissional, a busca pelo doutorado, que é muito importante. Doutora Daniela, nesse segundo bloco, quero falar um pouco com você. Vamos falar ainda sobre a implantodontia, sobre a harmonização orofacial, mas da novidade que é o Centro Rejuvenescenter aqui em Divinópolis. Qual que é essa proposta, por gentileza? O Rejuvenescenter é um centro, né, estético, corporal e facial, mas principalmente corporal. Lá eu não trabalho lá, né, são só biomédicos, todos especialistas na área de estética e fazem a parte tanto de tecnologias quanto a parte corporal de preenchimento de glúteo, preenchimento íntimo e as tecnologias, né, Levian, Ultraformer. Então, todas as tecnologias também estão lá no Rejuvenescenter. Então, é um centro especializado na parte corporal e facial. Nós temos hoje 3 profissionais, o Túlio também avisando que as fotos estão prontas. Eu vou pedir para colocar a foto em primeira da Rosângela Guiar, que é uma especialista na questão da área corporal, preenchimento de glúteo, peniano, também vaginal, né? Especialista na questão da harmonização íntima. Né? Isso. É uma profissional, parece que de Belo Horizonte também, correto? Isso, na rua a gente se conheceu fazendo um congresso, e aí tanto na parte corporal e facial, que ela estava me acompanhando na parte facial, e ela está aqui hoje para realizar todos os preenchimentos íntimos. Excelente, assim, uma ótima referência na área íntima para quem quer realizar o tratamento com ela na parte íntima, e também tem, né, mais um profissional na parte íntima. Legal. Você vai apresentar aí também. Isso. Vamos no segundo aí na sequência, a doutora Natália Quadros, biomédica esteta, especialista em harmonização facial e corporal. Túlio coloca aí essa foto pra gente. E corporal, microbiologia avançada. Também no glúteo. Você fala um pouco da doutora Natália Quadros, que faz parte desse time? Natália é um amor de pessoa, trabalha com a gente. A parte facial foi treinada por mim e ela fica até mesmo nos cursos meus me ajudando também. A Natália faz também a parte corporal, preenchimento de glúteo, ela adora preenchimento de glúteo e faz muito bem. Eu estou querendo fazer preenchimento de glúteo com ela. Ela é ótima referência na área de corporal. E é de tecnologias também em Divinópolis, ela está aqui em Divinópolis. Tecnologias também, ela fez todas as especializações, todos os cursos de tecnologia. Uma referência na área de tecnologia e na parte de glúteo. Legal. E também o Dr. Márcio Silva, especialista em harmonização íntima e tratamento capilar. Peniano e vaginal também. Você fala um pouco do Dr. Márcio? O Márcio, acabou agora a especialização dele e ele fez o curso no Rio de preenchimento íntimo também. Então, ele junto com a Rô, ele faz a parte de preenchimento íntimo como ela. Né? Só que a vantagem é que ele está sempre aqui. Então, tem essas duas opções para quem quer fazer, tanto com o homem quanto para a mulher, na parte íntima. Que bacana. O Túlio vai colocar também para a gente aí algumas fotos desse novo espaço, que é o Centro Rejuvenescenter, que fica na rua Moacir Leite 201, no bairro Santa Clara, bem próximo ao terminal rodoviário. Ele coloca agora para a gente aí algumas fotos, por gentileza, Túlio, e você comenta para a gente dessa proposta do Centro Rejuvenescenter, doutora Daniela Rocha. O Rejuvenescenter, ali na região, na frente do supermercado BH, naquela área que a gente tem ali, né, onde tem várias galerias, então é ali, estacionamento na porta, então é muito fácil de estacionar e com todos os profissionais biomédicos, especialistas na área estética. Então, é uma referência mesmo para quem quer fazer a parte de tecnologias faciais e a parte de preenchimento. A gente tem uma tecnologia de avaliação, está aparecendo aí agora, de avaliação da pele. Essa tecnologia, ela mostra o que é necessário para a pele, o que precisa ser trabalhado na pele, para você, né, ter um planejamento específico para o paciente realizar para a parte de pele, tanto que hoje a gente está vendo, né, bioestímulo de colágeno, rejuvenescimento, a questão do PDRN, as tecnologias. Então, qual que seria a melhor indicação? Tá? Essa tecnologia nos indica por onde começar. Então, é um prazer estar, né, apresentando o Rejuvenescenter a Divinópolis, que é esse espaço de tecnologias e principalmente na corporal, preenchimento corporal. A gente faz também a parte de preenchimento facial, a Natália está lá para isso, mas o nosso foco mesmo é o corporal. Bacana. A gente está recebendo aqui várias perguntas. Já tem um bom tempo que nós estamos aqui anunciando a presença da doutora Daniela Rocha aqui conosco ao vivo.
E eu repito, a gente sabe aqui do comprometimento que ela tem com a sua agenda, né? Principalmente que é uma agenda não só de consultório, mas uma agenda externa de eventos fora de Divinópolis e eu diria até alguns fora do país. Vamos ver como é que ela vai ajudar a você, telespectadora, que enviou algumas perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Muitas mulheres se queixam da pitose, pálpebra caída. Nesse caso, qual que deve ser a melhor ação, doutora Daniela Rocha? Essa telespectadora não quis se identificar. A pitose palpebral, né, tanto as pitoses faciais, não só a palpebral, pode ser realizado tanto com preenchimentos, fios faciais, mas também com cirurgias na face. Então, tudo tem que ser avaliado, porque dependendo do excesso de pele, é somente cirúrgico. Então, precisa sempre de uma avaliação. Ok. A Cleusa Mendes de Itapecerica, a doutora Daniela, podia falar um pouco sobre os resultados positivos com preenchimento de olheiras. Como é que é esse trabalho do procedimento? Preenchimento de olheira, primeira coisa, é indicação, né? Muita gente confunde preenchimento, que é uma área onde se perdeu gordura, ou seja, precisa ter uma cavidade, então precisa ser preenchido e com certeza o melhor produto para preencher é o ácido hialurônico, mas precisa de uma indicação muito específica, porque tem gente que acha que coloração é preenchimento e não é, né? Flacidez de pálpebra também não é preenchimento, então a indicação é importantíssima e é também a escolha do material. Né? Não é todo o ácido hialurônico e toda a região que pode ser preenchida. Tem o plano certo para preencher, para ter um resultado melhor e não piorar, ou seja, ter a questão de bolsas, né? Muita hidratação com ácido hialurônico. Então, não basta apenas chegar e dizer, olha, eu quero fazer aqui um preenchimento de olheiras, porque nem sempre vai ter indicação para o caso da paciente que deseja. Como é que é feita essa avaliação? A gente olha, né, com o paciente, vê mesmo a questão de coloração, vê se tem uma reabsorção. O preenchimento de olheira é um dos primeiros a ocorrer, né? Quando a gente começa a envelhecer, a área que mais marca e a primeira é a região de olheira. Então, dá aquela calha lacrimal aparecendo, né, mostrando a perda de gordura, dos colchinhos de gordura naquela região. Então, o preenchimento realizado com ácido hialurônico e num plano correto e com o produto certo, aí sim tem um resultado muito bom. Legal. A pergunta da Eliane Alves, ela é do bairro Bom Pastor, aqui em Divinópolis. Quais são as áreas do rosto que o procedimento do Full Face trata? E os resultados costumam durar por quanto tempo? Vamos explicar o que seria o Full Face, doutora Daniela, para o público que está nos acompanhando agora ao vivo? Full Face, na verdade, a gente fala Full Face quando a gente vai fazer a face toda, né? A gente pode realizar tanto o preenchimento Full Face quanto a toxina botulínica Full Face. Ou seja, a gente vai olhar a necessidade do paciente, o que a gente precisa realizar para ele rejuvenescer, ou às vezes ele tem uma falta de desenvolvimento, né? Por exemplo, o mento, às vezes tem paciente que tem falta de mento. E aí sim a gente vai fazer um planejamento personalizado para aquele paciente. Por isso que a gente fala full face, porque aí eu vou fazer várias áreas, não somente uma boca, por exemplo. Né? Às vezes o paciente precisa fazer preenchimento de olheira, fazer um zigomático, fazer um preenchimento de mandíbula, mento, boca também, aí sim chama-se full face. A mesma coisa acontece com a toxina botulínica. Muita gente acha que é só o terço superior da face que se resolve com toxina, com botox, né? O famoso botox. Não, a gente também pode fazer um planejamento full face. Tem áreas na face que a gente pode realizar o botox para ajudar até mesmo na região dos preenchimentos, para evitar a movimentação e não tirar aquele produto do lugar. Muito bem. E na sequência tem a pergunta da Margarida, de Carmo do Cajuru. Olá, Samuel, boa noite. Pode existir alguma contraindicação para o Full Face? Obrigado, Margarida. Um abraço a todos da cidade de Carmo do Cajuru, que sempre participam do programa. Não tem uma contraindicação. O que a gente precisa sempre observar na questão do Full Face para preenchimento, né? Se caso a pessoa tenha que retirar o produto, a gente vai ter que trabalhar com a hialuronidase, que é uma enzima que remove o ácido hialurônico. Por isso que o ácido hialurônico é tão seguro, porque se você não gostou do resultado, ou teve um problema de intercorrência, tem como ser removido sem ser cirúrgico essa remoção. Então, você usa uma enzima que a gente tira. Só que essa enzima, ela é muito alérgica. E quem tem alergia à picada de abelha não pode ser utilizada ela. Então, é uma coisa que a gente precisa preocupar antes de realizar o procedimento, né? Saber se o paciente tem essa alergia, para pelo menos a gente conversar e ver que se precisar a gente não vai poder, e se for fazer a remoção com a hialuronidase vai ter que ser a nível hospitalar, ou seja, para não ter uma alergia muito grave, né? E no botox também, a gente fala que, já ouviram falar, né, sobre o botox preventivo, né? Todo mundo fala muito isso.
Então, na verdade, o Botox preventivo, ele vai prevenir aquela ruga dinâmica. Eu estou conversando com vocês, aqui tem um tanto de ruga dinâmica, umas rugas de expressão facial que estão aparecendo enquanto a gente está conversando. A partir do momento que ela está aparecendo, aquela ruga, na hora que ela está tendo, a gente está conversando e está tendo expressão facial, eu faço o Botox preventivo. Para prevenir o quê? Que ela não se transforme numa ruga estática. Ou seja, eu estou parada, sem movimentar, aquela ruga está lá. Então, aí a gente também pode realizar esse Botox, nesse caso, indicado dessa forma, sem pensar em idade no paciente. Doutora Daniela, quando a gente fala de qualquer tipo de procedimento, sempre existe uma certa dúvida da paciente com relação a medo. Como é que é essa conversa sua, com toda a sua experiência que você tem com a paciente, esclarecendo esse tipo de dúvida e até relacionando com alguns casos que já aconteceram no passado e com profissionais que não tão bem habilitados são para esse tipo de procedimentos? Olha, o medo ele vem de duas formas, né? Eu acho que tem hora que ele é até bom, porque medo de intercorrência, aí a gente tem que pensar num profissional que vai estar utilizando, se ele tem especialização para isso, o que você está colocando na sua face, né? E isso a grande maioria nem pergunta, né? Depois de muito tempo eu vejo que alguns profissionais, os pacientes chegam perto da gente, eu fiz preenchimento, mas eu não sei o que eu realizei. Então você não sabe o que você colocou. Então esse medo para mim é até essencial hoje, de pensar o que você está colocando na face, se é um PMMA, se é um ácido hialurônico, né? Porque hoje, se a gente tiver um problema de intercorrência, se for ácido hialurônico, tem como ser removido, acabei de falar, né? Sobre o tema passado. Agora, se for um PMMA, é somente cirúrgico. Então, esse medo eu acho até bom, né? Eu acho que a pessoa, pelo menos, ela vai pensar no profissional e pensar no que ela vai realizar e o que ela vai injetar na pele dela. Isso é importante. Agora, a questão que eu vejo muito a pessoa tem medo de, às vezes, não se reconhecer, de fazer muito produto, utilizar muito produto. E também isso é muito bom, porque hoje a gente está trabalhando com o mínimo possível de ácido hialurônico. A gente não precisa transformar face, ninguém quer isso. Né? Ninguém quer olhar no espelho e não se identificar. A pessoa só quer melhorar, só quer olhar e falar, melhorei, estou rejuvenescida, estou me sentindo melhor. Às vezes chama atenção a falta do queixo, eu faço um preenchimento, às vezes um pouquinho de boca. Isso tudo melhora a autoestima, né? Então, esse medo dessa forma, tem hora que é bom, né? Para a gente conversar melhor com o paciente. O que mais me preocupa não é o medo, é a expectativa, né? Tem hora que a pessoa tem uma expectativa muito grande. Eu quero ficar daquele jeito, com aquele personagem, com aquela pessoa, eu quero parecer com fulano. Aí sim é complicado. E aí entra o profissional dando uma explicação que nem sempre vai ser possível. Com certeza, né? Então ele tem uma expectativa irreal no que o procedimento pode oferecer para ele. Então isso é muito pior do que o medo. Doutora Daniela, numa entrevista aqui ao vivo, gente, evidentemente que a gente sempre traça aqui uma linha, mas às vezes a gente tem que fazer aqui algumas perguntas que são espontâneas. Eu vou abordar com você aqui agora sobre a questão do PMMA, que foi muito falado tempos atrás, com o caso aqui de Divinópolis, fora também, porque o público às vezes não sabe o que é PMMA e também o que é um ácido hialurônico. São produtos completamente distintos. Você falou agora um pouco sobre isso. Com certeza. E às vezes a paciente chega com essa dúvida no consultório? Deveria, né? Eu acho que isso é importantíssimo, quando você vai principalmente fazer um procedimento, saber mais uma vez o que vai ser injetado, porque o PMMA, ele é um plástico, né? É um polimetilmetacrilato, é um plástico que vai ser colocado na face para volumizar, igual o ácido hialurônico também tem a mesma função. Só que o ácido hialurônico a gente tem ele na nossa pele e ele tem o mais importante, que é uma enzima para removê-lo. E também outro detalhe, o PMMA a gente não consegue remover e ele está ali o tempo inteiro inflamando, né? Não posso falar inflamando, mas ele está ali podendo causar uma inflamação o tempo inteiro no seu organismo, porque ele não é reabsorvível. Agora, o ácido hialurônico, sim, ele é reabsorvível. Então, ele tem um produto hoje no mercado que ele é removível se a gente puder, se precisar remover. E também, outro detalhe importante, ele vai ser reabsorvido, né? Isso é muito importante, por isso que a gente revolucionou a área da estética, porque a gente tem um produto hoje muito mais seguro do que antes. Não faz sentido pensar em PMMA na face hoje. Legal, olha só, eu vou ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, com muito prazer. A gente está recebendo hoje a doutora Daniela Rocha. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. No mês do aniversário de Divinópolis, nós temos exibido aqui algumas mensagens de alguns profissionais para os 113 anos de Divinópolis. Inclusive, na semana passada, nós reprisamos novamente aqui a mensagem da nossa entrevistada de hoje, da doutora Daniela Rocha. Hoje vamos ouvir o doutor Carlo Rachid Delarete, cirurgião vascular, e também o doutor Sérgio Mourão. E o Túlio coloca para a gente. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores da Mostra Grátis. Carlo Rachid, estou passando aqui com prazer para dar as felicitações de 113 anos de Divinópolis. Eu que sou filho da terra e saí de Divinópolis para estudar, fazer a minha formação, e quando voltei fui extremamente bem recebido e acolhido por toda a população e por toda a cidade. Para mim cabe apenas a alegria de poder estar aqui compartilhando nesse momento e desejar que sejam mais 113 anos de muito sucesso, muito crescimento, e que Divinópolis, como uma referência de cidade, não apenas para a região, mas para todo o estado, ela continue sendo este farol que guia toda essa região por um sucesso e crescimento e por uma qualidade de vida cada vez melhor. O meu abraço a toda a cidade, o meu abraço a você, Samuel, e a todos do programa que compartilham dessa história de sucesso por todo esse momento. Muito obrigado a todos. Alô, Samuel do Vale, telespectadores da TV Candidez, povo de Divinópolis, o doutor Sérgio Mourão que está falando aqui. Eu estou querendo mandar uma mensagem de parabéns pelo aniversário da cidade. Eu que sou de Belo Horizonte, mas fui muito bem acolhido aqui e tenho uma estima muito grande pela cidade. Quero deixar os meus parabéns. Nós já comentamos aqui no programa Mostra Grátis da Saúde que Divinópolis conta com a linha aérea da Azul, Divinópolis sendo ligada com Campinas, com também Belo Horizonte. Recentemente nós estivemos num desse voo e eu conversei de uma maneira muito rápida e objetiva com o comandante Vinícius Pessoa Santos. E o Túlio coloca pra gente. De chegar aqui em Divinópolis nesse domingo, dia 8. O comandante Vinícius Pessoa Santos fala pra gente da segurança e da tranquilidade desse voo. TV Candidez, boa noite, o comandante Vinícius da Azul Conecta. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, acabamos de realizar esse voo de Confins para Divinópolis, numa aeronave Grand Caravan da Azul Conecta. A gente opera essa aeronave nessa rota 2 vezes ao dia. Hoje tive a grande oportunidade de estar aqui com o nosso querido amigo, realizando esse voo. Sempre em segurança, o que é nosso principal valor na Azul e na Azul Conecta. Vinícius, muito obrigado, parabéns pelo voo, né? Foi aproximadamente 33 minutos de Confins para Divinópolis. Isso aí. E agora a sua outra perna vai ser com a gente segue daqui para Viracopos, Campinas. Isso. Boa viagem para você. Obrigado. De volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, eu estou tendo o prazer aqui de receber hoje a doutora Daniela Rocha. Doutora Daniela, tem um assunto que nós não comentamos da última vez que você esteve aqui, que foi a questão desse trabalho da ABO aqui em Divinópolis, da Associação Brasileira de Odontologia. Como é que é esse trabalho supervisionado por vocês, profissionais já experientes, e que papel cumpre essa entidade aqui em Divinópolis? A ABO é uma associação brasileira, né, de odontologia, onde se oferece curso de pós-graduação. Pós-graduação tanto para a parte de implantodontia, especializações também de implante, harmonização, endodontia, prótese. A gente tem cursos assim,
avulsos também, está tendo até curso para ajudar o dentista para a parte administrativa. Então, toda a pós. É claro que tem pós para aperfeiçoamento e também para implantodontia. Eu coordeno, a coordenação é minha da especialização de implantodontia e de harmonização, né? De implantodontia junto com o Jonathan Leão, na prótese. Excelente profissional, né? também, né, da nossa cidade. Isso. E na harmonização, sozinha na parte de harmonização. Mas tem vários cursos, igual eu falei, inclusive especializações com outros coordenadores. E a BO, eu gosto muito da BO, assim, gosto de falar da BO porque ela oferece um tratamento mais barato, né, para o paciente de Divinópolis, porque é só mesmo a questão de material e com muita qualidade. Então, o aluno, ele já é dentista, então ele já é formado e está fazendo uma especialização. Então, ele está aprendendo na implantodontia e na harmonização para se tornar especialista, que é um dos títulos mais importantes que a gente tem na pós-graduação, depois vem mestrado e doutorado, né? Então, a gente oferece com muita qualidade os tratamentos lá, então eu gosto de falar muito na BO por causa disso. E é um papel, como você disse, cumprindo aí um papel social muito importante com as pessoas que não têm um acesso a um consultório. Você concorda? Com certeza, e de uma forma com qualidade, né? Porque a gente tem um preço acessível com qualidade. Legal. Você tem aí na mente algum telefone que a gente possa dar da ABO? Tenho da 3222-0811, que é o da ABO mesmo. 3222-0811. Esse telefone é muito importante, né? Para quem precisa de um atendimento. Isso, para endodontia, ortodontia, tem a orto também, né? Tem a parte de prótese, então todas as especialidades da odontologia tem lá na BO. E sempre com a supervisão de um profissional muito experiente como vocês, Claro, né? com colegas experientes, mestres, doutores, todos coordenando cada uma das suas especialidades. Você consegue, vocês fazem o rodízio da presença de vocês lá, por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, a cada 15 dias? Isso, é assim mesmo que funciona, é uma semana por mês. Então, eu fico na BO uma semana na especialização de implante e na outra semana na especialização de harmonização, e assim com os outros coordenadores. São 2 clínicas, né, com, não sei se são 12 equipes, se não me engano, ou mais, porque as clínicas são grandes, então consegue às vezes ter dois cursos ao mesmo tempo, na mesma semana. Ganha quem está fazendo o atendimento, mas ganha também o profissional que acabou de sair da graduação e que vai ter aí uma experiência com profissionais também, já que tem uma certa caminhada. Vai realizar uma especialização, né? Que é uma forma que a gente tem de ter mais conhecimento, mais capacitação também, e é um título com alto reconhecimento. Legal. Doutora Daniela, vamos ver mais perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber se o Botox também faz parte do Full Facial ou se é um procedimento à parte. Maria das Graças, São Sebastião do Oeste. Um abraço a todos de São Sebastião do Oeste, sempre acompanhando ao vivo a TV Candidez. É o que eu falei, né? O Full Face no Botox também existe, onde a gente vai olhar também a parte de necessidade onde precisa a toxina botulínica. Então, não existe só o terço superior da face para Botox. Tem outras regiões que a gente pode trabalhar. Legal. A Janaína, do bairro Cidil, sobre o biorremodelador. Quando é que ele será necessário e para que ele vai servir? Hoje a gente tem biorremodelador, que é o Profile, tem bioregenerador, que é o PDRN, exossomos, bioestimuladores, todos eles vão trabalhar pele. Né? A gente também, no envelhecimento, diminui a densidade da derme, da pele, ou seja, ela fica mais fina. Então, a gente precisa trabalhar ou melhorando a qualidade de pele, como colágeno, elastina, também trazendo água. Então, cada um deles vai trabalhar da seguinte maneira. O regenerador, igualzinho o PDRN e exossomos, ele vai trabalhar dentro da célula, fazendo com que aquela célula que está morrendo, porque a gente tem a célula com um nível de vida útil dela. Então, na hora que ela entrar no processo dela de envelhecimento para morte celular, o regenerador entra e ativa ela novamente. O bioestimulador de colágeno, ele vai estimular o colágeno da pele, então melhora a densidade da pele, faz com que ela fique mais firme. E o biorremodelador, que é o Profile, ele aumenta a qualidade de água na pele e melhora também a questão de homogeneicidade da pele, para fazer ficar mais clara. Tudo isso a gente consegue esses resultados todos com o Pélio, com esses 3 produtos. Doutora Daniela, agora há pouco você falou sobre a questão do Botox, que é a questão da toxina botulínica. A Nilma pergunta que quem fez uma vez sempre vai ter que fazer e quanto tempo depois da primeira aplicação será necessário um novo Botox? Obrigado, Nilma, pela sua participação. Acabou de mandar a pergunta agora.
O que acontece? Não tem essa. Se você fez o Botox uma vez, você vai sempre ter a necessidade de fazer. Você vai querer sempre fazer, pelo resultado, né, que você teve da primeira aplicação. E outra, que quando a gente não está tratando nada com Botox, a gente está só paralisando o músculo, né, porque é uma toxina que paralisa o músculo ali, ela não vai mexer, o músculo não vai mexer. A gente vai tratar a pele com outras coisas que eu acabei de falar. Agora, a gente quer que perca a força muscular. Vamos supor que você nunca, né, como é que ela chama? Nilma. A Nilma, né? A Nilma, não sei, às vezes ela nunca usou Botox, vamos supor que ela está com uma idade de 45 anos e já tem uma força muscular e às vezes até uma ruga estática. Ou seja, paradinha está aquela ruga lá, incomodando ela na testa, por exemplo. Então ela vai fazer o Botox, né? E às vezes aquela ruga não vai sumir de primeira, porque já tem muito tempo que aquela ruga está lá. Vai paralisar o músculo para não agravar aquela ruga. E aí, com o tempo, se ela fizer de 3 em 3 meses, ele vai perdendo a força e vai melhorando a área daquela ruga e às vezes até desaparecendo aquela ruga que estava ali. Então, o Botox não é um tratamento, mas se a gente utilizar ele da forma correta, para a gente modular o músculo, como se a gente estivesse paralisando ele sempre, aí ele ajuda a restaurar, às vezes, uma ruga ou até mesmo, melhor, evitar que ela apareça. Doutora Daniela, vou ter que chamar agora o nosso último breve intervalo, mas antes eu vou deixar aqui a última pergunta. Paciente que foi submetido à cirurgia oral e teve perda do volume facial, existe tratamento nesse caso? Pode falar já? Pode. Quando o paciente perde estrutura óssea, né, a gente tem como, na odontologia, fazer enxertos ósseos e até próteses para substituir mandíbula, maxila, mas também a gente precisa, porque também perde a área de derme, perde também a densidade, até por causa de músculo, perca de musculares e tudo mais, então a gente precisa também de preenchimento. Então tem como resolver, porque a gente vai lidar tanto com a parte óssea e também com a parte de pele. Legal, eu vou chamar agora o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais perguntas do público e também para as nossas despedidas. Daqui a pouco a gente volta. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. TV Candidez tem anunciado aqui que no dia 20 de julho vai acontecer em Divinópolis a primeira meia maratona jubilar, que vai acontecer aqui com largada na praça do bairro Danilo Passos. Nós falamos sobre isso na semana passada, nós temos aqui uma curta gravação com Fabrício da Avante e ele traz mais detalhes. Como está sendo preparada a primeira meia maratona jubilar? Olha, está sendo preparada com muita dedicação, com muito carinho, várias pessoas envolvidas. Vai ter um percurso de 5 quilômetros, 10 quilômetros e 21 quilômetros para atender todos os corredores. Fabrício, como será o percurso, estrutura que será oferecida e o horário de largada? Olha, a estrutura será aqui na Praça do Danilo Passos, uma super estrutura, vai ter açaí, vai ter brincadeiras para criança, a corrida Kids e os percursos, todos os percursos, 90% plano, todos saindo daqui da praça, o percurso de 5 quilômetros vai até no clube da prefeitura e retorna, o de 10 até próximo da Copasa e retorna, e o de 21 após o encontro dos rios e retorna para cá para a praça. Quero convidar vocês, venham com a gente, faça sua inscrição e não fique de fora, hein? Primeira meia maratona jubilar.
Estou de volta aqui ao vivo, eu não vou perder tempo com a doutora Daniela Rocha. A Cristiane Moraes de São Gonçalo do Pará perguntou aqui sobre a questão do bigode chinês. Qual que é o melhor tratamento nos dias de hoje? Você pode explicar o que seria o bigode chinês, para quem ainda não sabe? Eu adoro falar sobre o bigode chinês. Na verdade, a harmonização se iniciou preenchendo ruga, né? Então, estava te incomodando o bigode. O bigode é aquela área, depressão, que começa a dar devido à pitose do envelhecimento. A gente começa a envelhecer e a pele, falei que fica mais fina, as reabsorções ósseas ocorrem, né? Os colchinhos de gordura, a gordura também começa a diminuir e tudo isso despenca, dando o bigode chinês. E antigamente, quando a gente começou na harmonização, a gente preenchia o bigode, porque era o que incomodava. Hoje esquece, a gente não faz isso mais, a gente tenta ver primeiro se tem um pouco de flacidez, tratar a flacidez primeiro da pele para evitar, né, que aquela pitose ocorra e também reestruturar a face, que é tão importante. Reestruturar a face é fazer preenchimentos em locais específicos para fazer um lift, para voltar a ter um rejuvenescimento, para voltar a chamar o volume aonde é necessário, que é o terço médio da face. Aí a gente posiciona os preenchedores sempre numa região para fazer com que a paciente volte do jeito que ele era. Então, volte a levantar um pouquinho. Todo mundo chega e fala, eu queria tanto levantar um pouquinho aqui, esse bigode está me incomodando, tem jeito da gente fazer um pouquinho aqui. Então, a gente tem com os preenchedores, também tem os fios faciais para ajudar aí a resolver. Então, para tratar o bigode, melhorar a qualidade de pele, fazer preenchimento em áreas específicas, dependendo do estilo da pele do paciente, ou seja, o formato do paciente, se for muito arredondado, até fios faciais. Em último caso, se tiver muita pitose, cirurgias também. A Raquel Melo, do Centro de Divinópolis, sinto a mandíbula e o pescoço caídos, tem receio de fazer um tratamento e de ser dolorido. Existe procedimento que ajuda a levantar e dar um aspecto mais positivo? Obrigado, Raquel, pela sua pergunta. Doutora Daniela Rocha vai te responder. Pelo que eu estou vendo, Raquel, ela está sentindo uma pitose muito grande. Como caiu tudo, a estrutura, ficou agora o terço inferior da face com mais volume e também a papada, né? Então, a gente tem que avaliar, ver se consegue melhorar a qualidade de pele para ver se essa flacidez é tratável ainda ou se não seria só cirúrgico mesmo. Doutora Daniela, como é que ocorre a questão do tratamento para as rugas estáticas na região dos olhos? Como é que é esse tratamento? Foi uma pergunta que nós recebemos aqui, foi uma semana atrás. Há alguma novidade que você pode falar sobre essa questão das rugas? Obrigado aí pelo telespectador que mandou a pergunta, mas também não se identificou. Eu falo que a área dos olhos e a área ao redor da boca é a área mais difícil de ser tratada, né? Porque são áreas onde a gente tem uma pele muito fina. Eu brinco até com minhas alunas que se elas soubessem tanto que é difícil de tratar essa área, e parar de fazer selfie de biquíni, né? Porque está estimulando cada vez mais a movimentação e ali aquela ruga dinâmica para depois ela se tornar uma ruga estática. Hoje, o que a gente consegue? Melhorar, né, em alguns pontos com preenchedores, regeneradores teciduais, ajuda bastante. Mas em alguns momentos é necessária a cirurgia também, principalmente na área de pálpebra. E também tem o lip lift, né? Porque às vezes essa região a gente consegue melhorar ela porque tem um distanciamento muito grande entre o nariz e a boca. E aí isso pesa e everte o lábio, deixando o lábio sempre para dentro com pouco volume. Então a gente também melhora com o lip lift, tanto essas ruguinhas que estão ali, porque a gente tira um pouco da pele, levantando o lábio e diminuindo essa distância que acontece aqui com o envelhecimento. Seria a minha outra pergunta, como é que funciona a questão da cirurgia de lip lift? Você já respondeu um pouco mais sobre isso. Só para dar uma pincelada, para ficar mais claro, porque a gente fala cirurgia, mas é um procedimento simples também, dentro do próprio consultório. É dentro do próprio consultório, é simples, mas é maravilhoso, assim, um resultado muito bom, porque o paciente vai envelhecendo e, mais uma vez, também vai alongando essa área, né? Então, algumas mulheres, elas não conseguem mais mostrar nem os dentes superiores, né? E, além disso, o que incomoda muito é o lábio, porque nesse contexto o lábio já fica muito interno, ele entra para dentro mesmo da boca, sem volume algum, muito fino, e preencher não adianta, fica até pior, né? Então essa cirurgia ela é muito indicada para pacientes que querem fazer preenchimento, mas essa distância está muito longa, é hora de fazer o lip lift. Porque eu acho que a paciente, quando chega já meio viciada. Olha, eu quero fazer o preenchimento labial. Isso, porque ela não entende, consegue
explicar e a paciente consegue entender dessa mudança de procedimento? Claro, porque ela entende muito bem, porque ela vê e lembra como ela era, né? Então a gente tem os terços da face que é importante para a gente mostrar para ela, ó, agora esse terço aqui está quase o mesmo tamanho desse. Teve um alongamento, então se a gente voltar esse tecido e levantar, a gente vai everter o lábio. E aí vai aparecer o lábio que você queria e que não precisa de preenchimento, e sim de uma cirurgia. Doutora Daniela, você pode falar um pouquinho para a gente nesse final do programa sobre o bioestimulador de colágeno, quando é que ele vai ser necessário? O bioestimulador, ele tem 3 no Brasil, né? 3 tipos de bioestimulador. O que eu mais gosto é o Radiese, assim. Ele é um produto que também é um regenerador, então por isso que eu gosto tanto dele, porque ele não é só um bioestimulador que leva à inflamação. E, na verdade, a gente utiliza ele para melhorar a qualidade de pele, tentar tratar um pouco a flacidez. Falou de flacidez, e tem como tratar ela ainda, porque não é um excesso de flacidez, é bioestimulador de colágeno. As outras tecnologias, Ultraformer, né, os lasers ajudam, mas o bioestimulador até melhora com associações, mas o bioestimulador é fantástico para ajudar, mas com cuidado, com uma avaliação, porque não é sempre que ele vai funcionar. Às vezes tem um excesso de pele que não tem como, igualzinha da papada, pelo que ela falou, parece que tem um excesso de pele que incomoda mais, às vezes já não indica, não é indicado mais o bioestimulador, e sim a parte cirúrgica. Legal, Túlio também avisando que a gente já está caminhando para o final do programa e nesse final eu sempre gosto de pedir aqui a doutora Daniela Rocha para deixar uma mensagem sobre esse tema que nós abordamos hoje. Lembrando que ele vai colocar daqui a pouquinho para a gente o Centro Rejuvenescenter. tem um Instagram, é isso? @clinicapronto.rejuvenescenter, correto? Isso. O telefone é o 3215-5383. O que de mais importante... Obrigado, Túlio. Doutora Daniela Rocha, gostaria de deixar aqui a sua mensagem para o público que está nos acompanhando ao vivo aqui na TV Candidez. Ele, inclusive, está deixando ali o Instagram também da doutora Daniela Rocha, né? @DRA Daniela Rocha. O que de mais importante, doutora Daniela, você gostaria de deixar para o público que está nos acompanhando dentro desse tema de hoje? Eu acho que é importante a gente falar, foi falado sobre tanto de harmonização, né? E acho que principalmente falar da importância de saber o que está sendo injetado na sua pele, assim. Eu acho que isso é de fundamental importância. Quando for fazer uma consulta com um profissional que você escolheu, pergunte o que vai ser injetado, né? A gente tem o selo mostrando o produto, leva esse selo para casa, ou seja, é importante você ter certeza que você está lidando com o tipo de material que você sabe que vai ser removido ou não, porque aí você escolhe melhor, pelo menos você vai ter mais segurança para fazer o tratamento. Eu acho que isso é o mais importante. E outra coisa, aproveitando, pessoa que fala muito, além da harmonização, né, é importante da gente pensar em rejuvenescimento, evitar muito excesso de produto, muito ácido hialurônico, ou seja, isso tudo pesa muito a face. Então, o tratamento com ácido hialurônico tem que ser de uma forma para reestruturar, melhorar, olhar a questão de desenvolvimento e não volumizar o paciente demais para ele não perder as características dele. Acho que isso é o mais importante na harmonização hoje. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai continuar destacando nas próximas semanas aí o Centro Rejuvenescente. Eu quero aqui agradecer mais uma vez. Eu quero lembrar a todos que essa reprise do programa você vai acompanhar sábado a partir de 1 da tarde. Breve vai estar também no YouTube. Obrigado, doutor Daniel, mais uma vez pela sua presença, que muito nos ajuda e muito enriquece também com toda essa sua informação. Obrigada, Samuel. Obrigada, TV Candidez. E obrigada a todos que estão nos assistindo. Uma boa noite. A gente volta na próxima semana. Para você, uma boa noite. Até lá, se Deus quiser.